Irmãos, voltamos. Vamos agora meditar em cima de tudo que foi falado na parte 1. Vamos meditar aqui agora na nova aliança, nos ensinamentos do Messias, do Espírito. O que é que tem para nós? Abra aí sua espada no livro de Judas. Fica lá antes de Apocalipse. No capítulo 1. Na verdade é só um livro, né, Judas? O verso 16. Tais pessoas vivem murmurando e se queixando, dominados por seus próprios desejos impuros. Sua boca proclama arrogância e usam de adulação para conquistar seus objetivos. Perceba que todos aqueles que estão se levantando contra a verdade é porque, na verdade, eles estão presos a este sistema. Eles estão presos aos deleites do que este sistema tem a oferecer, a essas abominações, aos prazeres da carne. Eles são mais amigos dos prazeres do que amigos do Criador. Tais pessoas vivem murmurando e se queixando, dominados por seus próprios desejos impuros. Eles querem continuar em pecado. Eles querem continuar aí, vivendo neste mundo injusto, corrupto, de mentira, de falsidade. Sua boca proclama arrogância e usam de adulação para conquistar seus objetivos. Usam de adulação. A gente não está aqui esperando reconhecimento de homem nenhum, não, rapaz. Entendeu? Porque o homem é pecador. Só existe um santo, um justo, que é o Messias, o enviado, o ungido do Criador dos céus e da terra, a palavra do Pai. Somente a ele nós seguimos, ao Messias e a Ruxa. Ele é a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Aleluia. Abra aí no livro de Pedro. Livro de Pedro, capítulo 2, verso 1. Assim como no passado surgiram falsos profetas. Não, 1 Pedro, capítulo 2, verso 1. Portanto, livrando-vos de toda malignidade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Desejai o puro leite espiritual, como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para a salvação, se é que já provastes que o Senhor, o Evangelho, é bom. Então, meus irmãos, livre-se de toda malignidade e de todo engano, hipocrisia e inveja, e de toda espécie de maledicência. Quando você vê essas línguas aí, a serpente, cai fora, se livra, sai dessa. Porque senão eles te arrastam para a cova, para o buraco. Abra aí em Filipenses, capítulo 2, 14. Verso 14. Fazei tudo, irmão, fazei tudo, igreja, irmãos da fé e do caminho, humildes de coração, fazei tudo sem murmurações, nem contendas. Filipenses capítulo 2, verso 14. Você vê que tudo que a gente fala aqui, é o que está escrito. Palavra pura, genuína. Sem o fermento dos fariseus, dos religiosos. Aleluia. Abra no livro de Tiago agora. 5:9. 5:9. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais também assim julgados. Eis que o juiz está às portas. O reino dos céus está próximo, o dia do juízo está chegando, o juiz está às portas. Não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais também assim julgados. Amém?
A gente tem autoridade pelo mestre, o sumo sacerdote, para julgar segundo a sua reta justiça, a palavra dele, sem fermento, do jeito que está aqui. Mas a palavra também nos exorta para que a gente não, aqui ó, não vos queixeis uns dos outros. Ou seja, não julgue o seu próximo segundo as suas filosofias, o que você acha. O que você acha, o que eu acho, não interessa. Porque nós somos pecadores. O que interessa é o que está aqui, ó. A palavra do nosso Pai, eterno, Criador soberano. Amém? No livro de Tiago ainda, capítulo 3. Aí, ó, já não basta a televisão. Bota um carro de som. Sistema, meu irmão, ele não descansa. O diabo, ele não descansa. Ele anda ao redor buscando uma brecha para destruir, tirar a sua salvação e a minha salvação. Entendeu? É o tempo todo. Babilônia, cidade de comércio. Tudo é dinheiro nessa merda. Tiago capítulo 3, versos 7 e 8. Pois toda espécie de feras, aves, répteis e criaturas marinhas é possível domar. E de fato tem sido domada pelos seres humanos. A língua, contudo, nenhuma pessoa consegue dominar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortal. Então, meus irmãos, exorte na palavra, segundo a reta justiça, os irmãos que andam murmurando, se lamentando, porque uma pessoa dessa, ela ainda não entendeu o evangelho, não. A pessoa lê a palavra, né? Sente no coração de meditar, de buscar, e tá murmurando, reclamando. Exorta enquanto é tempo, chama a atenção, sacode esse irmão aí, sacode essa irmã aí, para ela não ir pro buraco, para ela não ficar para trás, porque foi o que aconteceu com a comunidade de Israel, com os israelitas que saíram do Egito. De 602 mil israelitas, somente 2 entraram, irmão. Vocês sabem o que é isso, irmãos? 99,98% não entrou. Não recebeu a promessa, a graça, a terra prometida. E a terra prometida agora é a qual? É a nova Jerusalém. A nova Yahushalaim, o reino dos céus, que será, ó, que descerá toda adornada para a sua igreja, para o corpo do Messias, para aqueles que guardarem essa palavra, que forem fiéis até o fim a essa palavra. Amém? Então exorte esses que andam murmurando, essas línguas cheias de veneno mortal. Abra aí no livro de João. João, capítulo 6, 41 e 43. Então, os judeus começaram a se queixar dele. Aqui no caso, os judeus seriam os fariseus, os religiosos. Começaram a se queixar dele, porque disseram. Se queixar de quem? Do Messias. Porque disseram, porque o Messias falou, eu sou o pão que desceu do céu. E comentavam, não é este Yahusha, o filho de Yahussef? Esses são os nomes transliterados no hebraico. Não é este Yahusha, o filho de Yahussef? De Yahussef, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como pode então ele dizer, eu desci do céu? Ou seja, eles não têm a revelação espiritual, irmãos. Eles não conseguem entender. Porque quem é do Espírito discerne as coisas do Espírito, espiritualmente. Aleluia. Por essa razão, Yahusha assim respondeu-lhes, não murmureis entre vós.
Não murmureis entre vós. Porque quando aqueles fariseus eles falavam, tinha tinha as ovelhas perdidas do pai ali, que infelizmente naquela época e até hoje seguem líderes religiosos, seguem esses fariseus hipócritas, mestres da lei, doutores da lei. E aí por isso mesmo vão pro buraco junto com eles. São guias cegos, guiando cegos, ambos vão pro buraco. Então o mestre fala, não murmureis entre vós, ou seja, saiam de perto desse povo que murmura, reclama. Que esse povo ainda não entendeu a graça. Tem que se arrepender, tem que se arrepender. A gente tem que orar para que esse povo se arrependa, se humilhe, suplique, clame ao Eterno perdão e misericórdia, para que assim eles possam alcançar a graça do Pai e compreender a palavra. Abra agora em 1 Pedro. Voltamos agora para 1 Pedro. Capítulo 4. Verso 9. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem vos queixar. Tá vendo? Aleluia. Sede hospitaleiros, irmãos. É como eu sempre falo, tenho a oportunidade de sempre estar transmitindo esse entendimento da palavra. Que é o seguinte, a palavra, irmão, de Gênesis e Apocalipse, ela fala de amor. Amor ao próximo. Entende? Então a gente tem que ser hospitaleiro sem nos queixar. A gente não tem que reclamar nada. Em tudo a gente tem que dar graças e glórias. Entende? Tá passando por tá tendo algum obstáculo, alguma dificuldade, um problema, em vez de reclamar, perder tempo reclamando, você tem que lembrar, ok? Que o Pai é contigo. Então, você tem que encarar aquele obstáculo ali como um desafio e ir para cima, ó, guerrear. O que é que o Pai, o Todo-Poderoso, falou para Josué? Quando Josué foi levantado para invadir, para tomar a terra prometida, que ele viu lá os gigantes, as nações pagãs. Ou seja, vamos trazer para o tempo de hoje, que ele viu lá o sistema mundial, o governo, essa tirania, a opressão do sistema ali em cima do povo. Ele, pai, tô com medo, eu não sei se eu consigo, se eu posso. E aí o que é que o pai falou? O que é que o Criador falou? Sede fortes e corajosos. Eu sou contigo. Não temas, eu sou contigo. Então, meu irmão, em vez de reclamar, de murmurar, levanta a cabeça e vai pra cima, meu irmão. Vai buscar a solução, vai lutar pela tua salvação, vai lutar pela tua sobrevivência, vai lutar por esta palavra. E que seja feita a vontade do Pai. O que tiver que acontecer, dê glória, glorifique o nome do Eterno, louve o nome do Eterno, honre essa graça. Amém? 1 Coríntios. 1 Coríntios. É fácil, irmão. Alguém está falando aqui que é fácil? É óbvio que não. É óbvio que não. Mas o Pai é conosco. Se Yahweh é conosco, é com a gente, quem será contra nós? Quem ousa? Ó morte, cadê o teu aguilhão? Tem que ter fé, meu irmão. O povo de Yahweh verdadeiro tem fé, tem uma confiança absoluta nessa palavra aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 10 e 11. E não vos entregueis à murmuração,
como alguns deles, pagãos lá, os incircuncisos, os incrédulos, os falsos crentes, como alguns deles resmungaram e foram mortos pelo destruidor, porque a murmúria só leva à condenação. Não tem salvação para quem murmúria, para quem lamúria. Ou você vai resolver seus problemas reclamando, chorando. Nada. A serpente só vai pisar ainda mais na sua cabeça, ainda vai dar risada da sua desgraça. Você está entendendo? Verso 11. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo, e foi escrito como advertência para nós sobre quem o final dos tempos já chegou. Ou seja, para essas pessoas que lamúria, murmúria, o final dos tempos já chegou. É como eu digo sempre, tem gente que fica, como é que fala? Que ainda vai acontecer, não, irmão, já está acontecendo, o juízo já está acontecendo, a separação do joio e do trigo já está acontecendo. A gente está vendo aí, ó, gente se sujeitando ao sistema, escolhendo seguir o sistema do que é o Criador dos céus e da terra. A separação do joio já está acontecendo. Entendeu? Então aí, ó, olha o resultado de quem fica murmurando, reclamando aqui, ó. 1 Coríntios 10, versos 10 e 11. E não vos entregueis à murmuração, como alguns deles resmungaram e foram mortos pelo destruidor. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o final dos tempos já chegou. Então que isso sirva de exemplo para a gente, irmãos. Para a gente ver o final dessas pessoas que murmuram. Perceba, as pessoas que murmuram, elas se afundam cada vez mais. Elas não querem ajuda. A gente oferece. A pessoa fala, eu tô com depressão, eu tô com angústia, eu tô com ansiedade, eu tô com isso, eu tô com aquilo, isso, aquilo, é tanta coisa. Aí você se predispõe, você separa seu tempo, você reserva seu tempo porque você de fato quer ajudar, que é seu irmão, que nós somos hospitaleiros, nós temos que amar o nosso próximo, e tá a pessoa murmurando, falando mais do que ouvindo. Quer ou não quer ajuda? Não entendi. Quer ou não quer ajuda? Olha, eu até lembrei de outra passagem aqui. Estava meditando com os irmãos um dia desse. Abre aí João 6. Ah, Tiago, você está sendo muito duro? Então tá bom. Abre aí João 6. O que é que o Messias diz aqui? No capítulo 6, no verso 60 e 67. Pega essa. Quer dizer que o que eu estou falando aqui é duro, é? Ah, quer dizer que tá muito. Tô falando muito umas palavras duras, né? Então tá bom, vamos lá. Portanto, João capítulo 6, do verso 60 a 67. Portanto, muitos dos seus discípulos, seguidores, ao ouvirem isso, disseram, dura é essa declaração, quem poderá compreendê-la? Quando Yahushua percebeu em seu íntimo que seus discípulos estavam murmurando, seus seguidores estavam murmurando, por causa de suas palavras, inquiriu-os, isso vos escandaliza? O que acontecerá quando virdes o Filho do Homem ascender para o lugar onde estava antes? É o Espírito quem dá vida. A carne em nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Entretanto, existem alguns de vós que não creem. Pois Yahushua sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o iria trair. E continuou, é por isso que eu vos tenho dito que ninguém pode vir a mim, ao Evangelho, a palavra do Pai, a não ser que isso lhe seja concedido por meu Pai. Ou seja, por graça, misericórdia, perdão. Daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos, seguidores,
recuaram e não mais andaram com ele. Ou seja, quando a gente começa a andar em espírito, que começa a queimar, que você começa a entender essa palavra, que você começa a falar pelo espírito, as pessoas recuam, os covardes, eles vão embora, eles deixam de congregar com você, eles começam a te acusar, te caluniar, dar falso testemunho. Nas linguagens atuais, eles começam a se desinscrever, dar dislike, começam a falar um monte de coisa, mas a gente não tá nem aí, meu irmão, porque o que interessa é a verdade, nada além da verdade. Então olha no verso 67 o que diz aqui, ó. Então Yahushua interpelou os 12. Vós também desejais ir embora? Os 12 eram que estavam com ele ali, né? Então a multidão, os discípulos, os seguidores começaram a recuar, né? Olha o que o mestre fala. Vós também desejais ir embora? Então não fica pensando que a gente vai ficar aqui perdendo tempo, porque o tempo é precioso, o tempo ruge. O reino dos céus está próximo. Entende? Ou seja, tem muita ovelha perdida, tem muita gente querendo beber dessa fonte. Tem muita gente precisando e querendo ajuda. A gente não pode perder tempo com quem não quer. Só lamento. Vós também desejas ir embora? Eita glória, aleluia. Abra agora no livro de Salmos 106. Voltamos um pouco lá na antiga aliança de novo, que tem uma mensagem aqui pra gente. Salmos 106. 106. Verso 25. Mas murmuram em suas tendas e não obedeceram à voz do Eterno. Ou seja, esse povo que murmura, que reclama o tempo todo, que chora, vitimista, este povo, eles não obedecem ao Eterno. Porque se eles obedecessem a essa palavra, eles não estariam reclamando e murmurando, chorando, se fazendo de vítima o tempo todo. Entendeu? Eles iam, ó, arregaçar as mangas e iam guerrear. Porque foi isso que o povo fiel a Yahuwah fez. É só ler as cartas de Juízes, quando ele levantou os juízes lá, Gideão, todos os outros lá, Sansão, Moisés, Josué, é só ver os exemplos do povo de Yah, do povo fiel, o que é que eles fazem, eles vão pra luta, meu. Eles vão pra luta. Porque a gente luta por uma coroa incorruptível. Nós somos peregrinos neste mundo. Nosso reino não é daqui. O nosso rei, ele foi preparar morada pra gente. Aleluia. O nosso reino, a nossa pátria é eterna. É um reino de paz, de justiça, de amor, de alegria, de verdade. É o reino de onde vai morar os corajosos. O povo fiel. O povo que tem fé de verdade. É esse reino. Aleluia. Agora, estamos finalizando. Volta para Romanos. Nova aliança de novo aqui. Que Paulo falou alguma coisa aqui para os crentes de Roma. Capítulo 1. Verso 29 e 30. Então tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão empanturrados de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, do Criador, insolentes, arrogantes e presunçosos, ingratos, vivem criando maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor e respeito à família, sem qualquer misericórdia para com o próximo. É muito forte, irmão. É muito forte. A murmúria, irmão, ela é um dos frutos
do engano da serpente. É o inimigo que fica ali, ó. Aí, ó. Aí, ó. Tá vendo? A gente saiu de lá do Egito, a gente tinha carne, tinha pão. A gente tava preso em uma corrente, mas a gente tinha o que comer, pelo menos. A gente foi contaminado. Entendedores entenderão? A gente foi contaminado, mas a gente tinha o que comer. Comida geneticamente modificada. Até isso, é tudo mentira. Faz de palhaço, Satanás faz de palhaço essa gente. Vamos finalizar aqui. Livro de Números. Livro de Números. Tô suando já aqui, meu irmão. Livro de Números, capítulo 14, 29. Assim, para finalizar, aos murmuradores de plantão, aos vitimistas, esse povo que anda reclamando. Números 14, verso 29. Assim os vossos cadáveres tombarão neste deserto. Todos vós, os recenseados, todos os listados desde a idade de 20 anos para cima, vós que tendes reclamados contra mim, nenhum de vós entrareis na terra que, com mão erguida, como ato de juramento, prometi, o Criador falando, viu? Prometi dar-lhes para vossa habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Ou seja, exceto para os corajosos, a mulher e o homem de fé, que crê verdadeiramente, do fundo do seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, no Criador dos céus e da terra e na sua palavra viva, que se fez carne, o Cordeiro Pascual, que vem agora como leão da tribo de Arrudá, com cetro de ferro, descer o aço nesses ímpios, nesses incircuncisos, nesses incrédulos, nesses idólatras, nesses adúlteros, ingratos, covardes, medrosos, imorais, hipócritas. Esses não herdarão o reino dos céus. Só os corajosos, os fiéis. Amém? Aos meus irmãos da fé e do caminho, aos humildes de coração, que ficam regozijados com essa palavra. A todos esses, que o Eterno Yahweh, o Todo-Poderoso, acampe os seus anjos ao seu redor, os proteja e os guarde, em nome do nosso Rei, do nosso Mestre, do nosso bom pastor, o Messias e a Ruxa. Assim seja, que eu e você, meus irmãos, louvemos, glorifiquemos, honremos esta graça, o Eterno, o nome do Altíssimo, Yahweh, e o Cordeiro Yahushua, pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade. Aleluia! Louvado seja, Pai, a justiça e a verdade. Amém. Assim seja. Um beijo. Shalom, shalom.